Olá, tenho recebido aqui no canal muitas dúvidas sobre o funcionamento dos timers e da agenda nos dispositivos da Sonoff. Nós vamos nesse vídeo olhar em detalhes essas funcionalidades e ver como fazer a sua configuração. Bem, nós temos aqui alguns dispositivos Sonoff. Nós vamos falar sobre eles nesse vídeo e sobre as funcionalidades de timer que eles têm, a funcionalidade de agenda, a funcionalidade chamada timer, que seria um countdown, e a funcionalidade chamada loop timer. Vamos ver também como funciona o modo pulso, que não deixa de ser uma programação por tempo. Também fique até o final do vídeo, porque lá no final nós vamos falar sobre as principais dúvidas que surgem sobre a programação e a utilização dos timers. Fique ligado então, lá nós falaremos sobre as principais dúvidas. Bem, antes da gente entrar em detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desses dispositivos e outros que a gente eventualmente mostre no vídeo. Gostaria de lembrar também que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, deixe aí também seus comentários, as suas dúvidas, se você desejar, a gente sempre responde. E muito importante, inscreva-se no canal se você não for inscrito, isso não custa nada para você, não te dá trabalho nenhum, mas nos ajuda muito, inclusive a continuar trazendo vídeos como esse. Bem, temos então aqui sobre a bancada o NS Panel, que é um lançamento da Sonoff. Nós fizemos um vídeo recente aí com todas as funcionalidades, como a gente faz as conexões e tudo mais. Se você não viu, estou deixando o card aí para você dar uma olhadinha desse vídeo. Também tenho aqui outro lançamento, que é o Mini R3. Esse outro dispositivo que é muito interessante, eu também tenho um vídeo sobre ele, também estou deixando o card aí. Também temos na mesa o Dual R3, o Sonoff Basic, muito utilizado, e o famoso, né, Sonoff Mini, além do S26, que é uma tomada inteligente. Para todos esses dispositivos eu tenho muitos vídeos, estou deixando também o card de uma playlist com todos os vídeos que eu fiz sobre dispositivos Sonoff. Bom, o que nós vamos ver então nesse vídeo? Se a gente dá uma olhadinha na página inicial aí do app, quando a gente está utilizando um Sonoff Basic, por exemplo, nós vamos observar que na parte de baixo ali você tem Schedule, você tem Timer e você tem Loop Timer. Se nós olharmos, por exemplo, do Dual R3, nós vamos ver também que além da parte, né, de consumo, né, que ele tem à esquerda, ele tem Schedule, Timer e Loop Timer. São os três mesmos que apareceram no Basic. No Mini R2, idem, exatamente a mesma coisa. Então todos eles têm as mesmas funcionalidades de timer. Olhando o NS Panel, nós temos uma página um pouco diferente. Tem a temperatura ali em cima, os dois botões que correspondem aos dois canais dele. Temos a parte de termostato e o que vem a seguir vem Schedule, Timer e Loop Timer. Schedule é agenda, Timer seria um temporizador, e Loop Timer no temporizador de ciclo, seria ciclo de tempo. Então, mesma coisa também em relação a isso. E se nós olharmos o plug, que é o S26, nós temos lá Schedule, Timer e Loop Timer. Bom, todos eles têm a mesma coisa. Eu fiquei aqui sobre a bancada com o Mini R3, porque é ele que nós vamos utilizar agora para mostrar como funcionam essas funcionalidades, que são iguais em todos eles, né? O que a gente fizer aqui para o Mini R3 vai servir para todos os outros. Vamos lá então. Bem, temos aqui então o Mini R3 conectado, né? Eu tenho energia chegando aqui, entrando pelo neutro e pelo fase, e tem uma lâmpada ligada a ele, que pode ser acionada aqui pelo aplicativo por esse botão. Qualquer ideia aqui, nós vamos dar uma olhadinha em todas as funcionalidades de timer, utilizando o R3 como exemplo, mas nós sabemos que isso tudo serve para todos os outros dispositivos que nós vimos, são as mesmas funcionalidades que estão disponíveis aqui pelo app EUELink. Bom, a primeira que eu gostaria de olhar é a que está no centro aqui da tela, que é a Timer. O que é Timer? Timer seria um temporizador, né? Como esse temporizador vai funcionar? Nós podemos, por exemplo, colocar aqui, olha, eu quero um temporizador para 1 minuto, né, para fins do nosso teste. Vejam que eu posso colocar horas aqui, eu posso chegar até 23 horas e 59 minutos, né? Vamos colocar um temporizador de 1 minuto, que eu vou querer que a ação desse temporizador seja ligar. A partir do momento que eu salvo, ele já programou aqui, olha, daqui a 1 minuto, né, 1 minuto later,
Ou seja, no dia de hoje, que é dia 4 de janeiro, às 13h48. Ele pôs um minuto para frente, ele já vai ligar daqui a um minuto, automaticamente. Então vamos acelerar um pouquinho o vídeo para a gente ver o que vai acontecer. Vejam que chegou o horário, né, após um minuto. O que acontece? Ele acendeu, porque eu mandei ligar, e vejam que ele desabilitou esse aviso meu aqui, essa programação minha, ele desligou o botão. Por quê? Porque esse horário já passou. Então uma característica do temporizador é essa, ele é para um horário definido, ele só acontece uma única vez. Né? Nós já vamos mostrar como reprogramar, mas ele acontece uma única vez. Passou o horário, ele desativa, porque é um horário que ficou no passado e pronto. Eu posso então, por exemplo, né, colocar um outro timer, eu posso adicionar aqui um timer, para daqui a, vou colocar 2 minutos, ele vai desligar. Mudou aqui que a ação será desligar. Salvo de novo, e tá aí. Então ele já programou novamente aqui um timer para daqui a 2 minutos, ou seja, eu estou agora às 13h49, ele marcou aqui, ó, 13h50, na verdade acabou de virar 13h49, mas ele marcou que aqui às 13h50 ele vai desligar. Vamos novamente acelerar o vídeo e ver o que acontece. Passou o tempo, ele desligou e desativou o timer. Então, que conclusão que a gente chega? Timer só funciona uma única vez. Então, se eu quiser que ele ligue daqui a um determinado tempo ou desligue daqui a um determinado tempo, eu venho aqui e programo. Agora, eu posso aproveitar esses timers que já estão programados. Eu tenho de 1 minuto e tenho de 2. Posso criar quantos eu quiser, como a gente viu. Clico em mais e crio outros, né? Mas eu tenho esses dois. Vou ligar o de 1 minuto e vou ligar o de 2 minutos de novo. Olha que interessante. Ele ficou com o de 1 minuto para daqui a exatamente 1 minuto que eu liguei, então ele, vamos dizer assim, ele reativou o timer, né? Então ele colocou mais 1 minuto para ligar e reativou também, eu reativei os dois, o timer de desligar. Então a partir do momento que eu liguei o de 1 minuto, ele vai ligar, e a partir do momento que eu liguei o de 2 minutos, em 2 minutos ele vai desligar. Então eu reativei esses timers. Então esses timers, esses temporizadores, ó, já passou 1 minuto desde que eu liguei, ele já acendeu. Daqui a 2 minutos, né, na verdade, 2 minutos desde o momento que eu liguei, não a partir de agora, ele vai desligar. Então, isso eu posso usar, por exemplo, eu tenho uma bomba de aquário, eu quero que ela fique ligada alguns minutos e desligue algumas horas, liga alguns minutos, algumas horas. Posso usar para isso? Pode, mas você vai ter que criar aqui uma programação enorme e você vai ter que ficar entrando aqui e reativando esses timers, porque ele só funciona uma única vez. Para resolver isso, nós temos o Loop Timer, que é o timer que vai se repetir em ciclos. Esse, então, primeiro que nós vimos, temporizador, timer, ele serve somente para uma única vez. Você pode, obviamente, religar, né, como se fosse um cronômetro, você vai lá, aperta o botão, ele funciona novamente. Mas ele tem essa limitação de só funcionar uma única vez. Bem, eu vou desligar aqui manualmente para a gente poder ver o outro. O que eu vou fazer aqui? Voltar para a página inicial, desligar. E vamos dar uma olhadinha agora no Loop Timer. O Loop Timer, como o nome diz, seria um ciclo de tempo, né? Eu vou adicionar um aqui para a gente ver. Olha o que a gente tem de configurações. O primeiro é o Repeat e o segundo é o Alternate. O Repeat, ele vai funcionar da seguinte forma, né? Ele é, eu diria, de uma aplicação mais restrita também, né? O Alternate é mais interessante. Mas vamos fazer um exemplo do Repeat aqui. Então eu quero que ele ligue, né? Tem aqui o on, daqui a... Vamos colocar um tempo baixinho também, para a gente poder... A gente vai poder aqui configurar, né? Vou colocar 1 minuto também para a gente poder observar. Então, o que está aqui? O loop method, o método de loop é repeat, que ele vai repetir, e ele vai ligar daqui a 1 minuto, né? A partir de quando isso vai acontecer? Eu dou a data e hora a partir de quando ele vai funcionar. Então, eu quero a partir de agora... Posso colocar que só vai acontecer a partir de amanhã, enfim. E aqui eu ligo e salvo. Notem que agora ele está dizendo o seguinte, olha, a partir do dia 4 de janeiro de 2022, 13h52, ele vai, a cada 1 minuto ele vai ligar. Vamos ver como isso funciona. Antes, enquanto ele não liga, eu queria mostrar, vejam que como eu estou com o Loop Timer ativado, aqui na página inicial aparece essa bolinha vermelha. Qualquer um dos timers que eu ative, ele vai sinalizar aqui, né? Então vamos aguardar esse 1 minuto para ver o que vai acontecer. Bom, vejam que ele ligou, né, conforme planejado. Agora, quando ele vai desligar? Ele não vai desligar, né?
Esse loop timer funciona assim, eu vou dizer que ele vai aguardar 1 minuto para ligar. 1 minuto a partir de quando? A partir do momento que eu digo que ele está ativo ou a partir do momento que eu desligo a lâmpada, né? Então, desligo o switch, então ele vai contar 1 minuto e vai religar. Se eu quiser criar um outro loop timer aqui, ele não deixa. Loop timer é um só que você vai criar. Então, eu consigo criar apenas um. Eu clico no mais, ele não deixa. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui na página inicial, desligar. O que vai acontecer? Daqui a 1 minuto, como esse loop timer está ativado, daqui a 1 minuto ele vai ligar novamente. Por isso que eu falei que tem uma utilização restrita. Talvez o que seja mais interessante é nós termos esse loop timer, eu vou alterar ele aqui, para desligar. Aí ele funciona mais ou menos como uma minuteira, né? Então, por exemplo, salvei agora, ele vai desligar depois de 1 minuto que eu ligar. Então eu vou ligar manualmente aqui. Daqui a 1 minuto ele vai desligar. Esse loop timer funciona assim, né? Sempre que eu acionar a lâmpada, ele entra, a contagem dele começa. E essa contagem, ela vai obedecer e vai fazer uma única vez, né? Ou seja, eu não posso criar um para ligar, um para desligar, é um único loop timer que pode, nesse caso aqui, funcionar como uma minuteira. Então vejam que eu alterei aqui o loop timer para desligar após 1 minuto, né? Ele está programado para desligar após 1 minuto. Então eu poderia, por exemplo, colocar dessa forma uma lâmpada que está em um corredor, né? A pessoa vai lá, liga, e ela desliga sozinha dali a 2 minutos, dali a 1 minuto, você programa o tempo que você quiser. Ou alguma coisa que eu quero que fique ligada só durante 1 hora, por exemplo, então a pessoa liga, daqui a 1 hora desliga. Ou o contrário, né? Eu vou ligar agora, mas eu quero que ele somente funcione a partir de determinado tempo, né? Então ele é um temporizador que toda vez que eu acionar, ele vai entrar em ação. Essa aqui é a função desse loop timer, nesse formato, vou desligar aqui, nesse formato chamado repeat. Agora, tem um formato que eu acho muito mais interessante, que é o chamado formato alternate. O que é o alternate? O alternate, vejam que ele já vai permitir colocar dois horários aqui, né? Então lembra que eu falei daquele caso da bomba de aquário, que eu quero que ela ligue durante 2 minutos, fique meia hora parada, daí liga durante 2 minutos, fica meia hora parada. Como é que eu faria essa programação? Eu inverto aqui, né? Primeiro ligar, então eu quero que ela ligue 2 minutos, eu venho aqui, coloco 2 minutos para que ela funcione. Então ela vai ligar durante 2 minutos e vai ficar desligada durante meia hora. Ele vai repetir esse looping de forma indefinida a partir do momento que eu defini aqui. Eu quero que seja, por exemplo, a partir de agora. Pode ser do dia que eu quiser. Já defini. A hora que eu ligar, o que vai acontecer? Ele vai ligar por 2 minutos e vai desligar por meia hora. Dali a meia hora ele liga novamente 2 minutos. Depois ele desliga meia hora e assim por diante. Para fins do nosso teste aqui, vamos fazer uma coisa mais curtinha, né? Só para a gente poder testar. Então o que eu fiz? Eu alterei aqui. Deixa eu colocar o horário, tá certo. A partir de agora, né? Daqui ele vai começar a funcionar. Eu quero que ele fique ligado 1 minuto, desligado 1 minuto, ligado 1 minuto, desligado 1 minuto. É só eu colocar o enable aqui, salvar. A partir de agora eu tenho então um timer que vai ficar desligado 1 minuto, ligado 1 minuto, desligado 1 minuto, ligado 1 minuto. Vamos aguardar então o primeiro minuto, ele vai ligar, ficar ligado durante 1 minuto, desligar. Vamos observar isso, eu vou acelerar o vídeo para que a gente possa observar essa sequência. Então ligou, começa a correr aqui o primeiro minuto. Desligou, então ele vai ficar agora 1 minuto desligado e vai ligar novamente. Esse looping, como o nome diz, né, é um ciclo indefinido. Ele vai fazer isso para sempre até eu desabilitar essa funcionalidade. Bem, para continuarmos aqui, então vou desabilitar essa funcionalidade e eu vou agora para a agenda, que é o schedule. Como o nome diz, o que é a agenda? A agenda é assim, por exemplo, eu tenho na minha casa a necessidade de acender uma lâmpada externa todo dia às 18 horas, por exemplo, né? Então eu quero que às 18 horas ela acenda. Eu vou dizer que isso aqui vai acontecer todos os dias, então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu marco os dias que eu quiser aqui, salvo isso.
Aí eu tenho aqui ó, alguma coisa que vai ligar às 17 horas todos os dias. Salvei, tá aqui na minha agenda, ó, todos os dias, tá aqui every day, às 17 horas ele vai ligar. Vou criar agora para desligar. Eu quero que ele desligue também todos os dias, às 8 horas da manhã. Então eu venho aqui, vou colocar 8 não, vou pôr 7, né? A hora que tá claro já. 7 horas. Vou de novo marcar todos os dias. Salvo. E a ação qual vai ser? Agora vai ser desligar. Salvei. Então vejam, ele está agora programado para ligar todos os dias da semana às 7 da manhã e desligar todos os dias, aliás, o contrário, perdão, né? Ligar todos os dias às 17 horas e desligar todos os dias às 7 da manhã. Ah, quero fazer uma programação diferente para o sábado, por exemplo. Eu quero que no sábado ele ligue somente às 20 horas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, tirar o sábado, né? Vou tirar o sábado daqui, ó. Sábado eu quero que ele ligue mais tarde. Então, no de ligar, eu tirei o sábado. Aqui, agora está dizendo assim, ó, ele vai ligar às 17 horas no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não está mais o sábado. E agora eu vou dizer o seguinte, ó. Eu quero que às 20 horas do sábado ele vai ligar. Então, o que vai acontecer agora? Todos os dias da semana ele liga às 5, menos o sábado. O sábado ele liga às 8 e desliga sempre às 7. Você pode criar aqui da forma que for mais interessante para você. Vamos dizer que você é um comércio, então eu quero que acenda as luzes internas em determinado horário, apague em determinado horário. Fins de semana não vai acender, então eu faço só durante os dias de semana. Você cria da forma que quiser. Um cuidado que a gente precisa tomar, ele não tem controle de sobreposição. Então se eu criar aqui um outro, vou imaginar, todos os dias ele está ligando às 5, né? Então vou dizer que eu quero ligar, sei lá, às 6 horas, às 17 horas, né, por exemplo, na terça. Ele já vai estar ligado nesse horário por causa da outra programação, né? Salvei, o que acontece? Ele não fala nada, porque ele não tem a inteligência suficiente para olhar e falar, opa, já tem um comando mandando ligar nesse horário. Então você não pode fazer outro. Ele não faz isso, até porque ele não sabe qual a sua intenção, se você vai deletar o outro depois. Então, somente cuidado com sobreposições aqui, né? Você pode fazer uma sobreposição e acabar não acontecendo aquilo que você quer. Então faça de uma forma simples, que você entenda, e essa agenda ela vai se repetir sempre, ela vai funcionar sempre. Para a gente fazer um teste rapidinho dessa agenda, vou tirar esse adicional aqui, também desabilitar esse, apesar que hoje não é sábado, né? Eu posso vir aqui e falar o seguinte, olha, agora são 14h04, né? Então eu vou mudar aqui para 14h06, dá um tempinho aqui para a gente salvar, né? Às 14h06, aqui hoje é uma terça-feira, então está incluída aí. Às 14h06 ele vai ligar todos os dias, inclusive hoje, né? Então vamos aguardar, agora são 14h05, então em poucos segundos aí ele deve ligar, porque ele está programado para ligar nesse horário todos os dias, exceto o sábado. Hoje é uma terça-feira, então ele tem que ligar. Chegou 14h06, ele ligou. Então isso é para mostrar como funciona a agenda, né? Se eu tiver aqui uma agenda agora para ele desligar daqui a meia hora, ele vai desligar. Qualquer um, né? Eu não comentei, mas a gente pode deletar qualquer uma dessas programações, então eu posso entrar nelas. O que eu faço? Eu clico aqui. Se eu clicar do lado direito aqui, eu habilito ou desabilito, eu ligo ou desligo. Então eu posso manualmente habilitar ou desabilitar. Agora, se eu clicar do lado esquerdo, eu abro a programação para alterar. Eu posso também ter a opção de deletar lá embaixo. Então vamos deletar toda essa programação que eu fiz aqui, ó. E agora eu não tenho mais agenda. Isso é importante, tá? Se você fizer um teste com uma agenda, você deletar depois, porque daí você começa assim, o meu dispositivo está ligando sozinho, o meu dispositivo está apagando sozinho. O que está acontecendo? Na verdade, você pode ter esquecido uma agenda aí. Por exemplo, um loop timer aqui, eu vou deletar também. Então é bem simples aqui da gente programar e deletar. Bem, esses são então os principais tipos de timers que a gente tem. Bem, uma outra funcionalidade que esses dispositivos têm, que a gente não é necessariamente um timer, mas a gente pode considerar, porque ele utiliza uma função de tempo, é o chamado pulso. A programação de pulso é muito utilizada quando você precisa simular, por exemplo, o apertar de um botão, né? Aqui nesse aplicativo em inglês ele se chama Intime.
Então o que eu tenho de programação aqui? Eu posso habilitar ou não, eu posso programar um tempo aqui que vai de 0 segundos, na verdade meio segundo até 1 hora praticamente, né? Vou colocar aqui um pulso de 1,5 segundos, salvar. E no Mini R3 nós tivemos uma novidade, que é essa ação do pulso. A forma como eu vou mostrar aqui agora funciona em todos os outros aplicativos, que é o pulso padrão. O que é esse pulso padrão? Por exemplo, salvei aqui, vou lá na minha página inicial. Isso pode ser feito por um comando de voz, pelo botão, né, pelo interruptor ou pelo aplicativo. Toda vez que eu acionar, ele vai ficar ligado somente àquele 1,5 segundos que eu deixei programado. Ele dá um pulso de 1,5 segundos. Então isso vai funcionar aqui no Mini R2, vai funcionar dessa forma no Dual R3, vai funcionar dessa forma no Basic e vai funcionar dessa forma também no S26, por exemplo, e até no NS Panel. Todos eles têm esse tipo de pulso, que é o pulso padrão, vamos chamar assim. Eu digo o tempo que eu quero que ele fique ligado. Posso colocar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Também funcionar como uma minuteira, de forma similar que nós vimos ali no Loop Timer também, no Repeat. Enfim, há uma série de utilizações para isso. Agora, o Mini R3 trouxe um pulso diferente. Vamos voltar lá na configuração e eu vou mostrar como é que é esse pulso diferente. Se nós voltarmos na configuração do pulso, que é o Intim Settings, e eu trocar essa configuração do Intim Off para o Intim On e salvar, o que vai acontecer quando eu salvar? Vejam que ela já acende. Por quê? Porque é o chamado pulso invertido. Ele vai ficar ligado o tempo todo. Quando eu clicar no botão, ele vai ficar desligado por aquele 1,5 segundos. Então olha que interessante, é o chamado pulso ao contrário. Fica ligado o tempo todo, eu acionei, ele dá o pulso desligando durante aquele período que foi programado. No caso aqui nós programamos 1,5 segundos, então cliquei 1,5 segundos. Então esse é um formato de pulso diferente que por enquanto só existe nesse Mini R3. Eu não vi nos outros. Talvez, né, em breve, com atualizações aí de software que venham a acontecer, atualizações do firmware, isso possa ser alterado, né? Esse tipo de pulso também possa ser trazido para outros. Vejam que eu mudei o tipo de pulso e salvei, ele já apagou, porque agora ele voltou ao pulso padrão, né? Eu clico, ele fica 1,5 segundos aceso aqui, que é o tempo que eu programei. Bem, conforme prometido no início do vídeo, vamos falar aqui sobre algumas dúvidas que são muito comuns na utilização dos timers. Primeira dúvida: eu posso fazer sobreposições ou combinações desses meus timers? Por exemplo, eu tenho um timer para alguma coisa que liga e desliga com frequência, que seria um loop timer, mas eu quero que em determinado momento ele fique ligado por algumas horas. Eu posso programar uma agenda que vai funcionar em cima de um looping, por exemplo? A resposta é que isso não funciona, por uma questão de segurança até da programação e para evitar que ocorram enganos aí, ele não sobrepõe uma programação com outra. Pode até acontecer algo inesperado se você fizer 2 programações ao mesmo tempo. Então a resposta aí para superposição de programações é não, a não ser que essas programações sejam executadas uma única vez. Então, por exemplo, como o caso lá do timer, né, que ele liga daqui a 30 minutos e depois desliga de determinado tempo. Isso pode ser colocado junto com uma agenda, porque um não vai interferir no outro. Agora, 2 coisas cíclicas não podem ser configuradas ao mesmo tempo, que uma vai sobrepor a outra, então não funciona. Segunda dúvida que é muito comum: e se eu ficar sem internet, o que acontece com a programação? Eu coloquei lá na minha bomba de aquário para ele ligar 5 minutos, ficar desligado 1 hora, depois ligar 5 minutos de novo, desligar 1 hora, ficar 5 minutos ligado de novo. E se caiu minha internet, o que acontece? A resposta é: ele continua funcionando, porque a programação do timer, ela é, inicialmente, quando você faz, ela vai para a nuvem do fabricante, então ela vai pela internet, na nuvem do fabricante, mas ela é armazenada, a operação dela é armazenada dentro do dispositivo. Então ele continua funcionando enquanto estiver sem internet. Obviamente, se você fizer uma alteração e ele tiver sem internet, essa alteração não vai acontecer até que a internet volte e ele novamente receba a programação da nuvem.
Então, acabou a internet, né? Segundo a dúvida, ele continua funcionando, a programação fica armazenada localmente. Aí uma outra questão, e se acabar a energia, o que acontece? Bom, aí é um outro caso, obviamente, acabou a energia, ele para de funcionar. Mas quando a energia volta, vai acontecer o quê? Quando a energia voltar, ele vai reconectar a internet, isso é importante. Então é importante que quando volta a energia, o seu roteador também volte, sua internet também volte, porque aí o dispositivo vai reconectar, vai puxar a programação novamente de timer e vai começar a executar outra vez. Então veja, se eu estou ali num looping, né, eu vou dar o exemplo do aquário de novo, né, liga, desliga por alguns minutos lá e falta energia. Ele para, obviamente, quando volta a energia, ele vai ligar, não vai fazer nada, até o momento em que ele se reconectar na internet, que ocorre ali dentro de alguns minutos, às vezes até mais rápido, dentro de alguns segundos, ele se reconecta, baixa essa programação novamente e volta a fazer a programação como ela estava. Ele não deixa de fazer a programação. O que pode acontecer é, voltou energia e a minha internet não voltou. Aí ele vai ficar parado. Aí ele vai ficar parado porque ele não tem como, né? Acabou a energia, ele perde essa programação, essa operação que está aqui nele, ele não memoriza, e ele vai ficar parado porque ele não sabe que ela existe. No momento em que ele se reconectar à nuvem, né, pela internet, a sua rede e em seguida a internet, aí sim ele vai recarregar essa programação e vai continuar trabalhando. Bem, eu espero então que esse vídeo tenha sido útil para você e que a gente tenha conseguido aqui mostrar como funcionam todas essas opções de timers, mostrar também como você pode configurar, o que você pode fazer, o que não pode e tirar algumas dúvidas das mais comuns. Não esqueça então de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, tem lá alguns links interessantes para você, caso você se interesse em conhecer mais esses dispositivos, saber valores e tudo mais. E também não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E muito importante, se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Isso aí não custa nada para você, mas vai nos ajudar muito, inclusive, a continuar trazendo vídeos como esse todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.